João 4, verso 6, nos diz assim a palavra. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como do judeu pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra, diante, meu Deus, do Teu Espírito que move no nosso meio, e pedimos clareza e entendimento, pedimos, ó Deus, ouvidos abertos e coração aberto, para receber, ó Deus, o desafio da Tua palavra e sermos por ela transformados. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Quero fazer uma experiência agora, né? Em homenagem aí às chuvas que têm visitado a gente esses últimos meses. Eu trouxe uma cena de chuva para você ver, mas acima de tudo ouvir. Ouça esta música que vem com a chuva, e eu quero falar um pouquinho dela. Vai lá.
Que música é essa? Quem sabe? Águas de Março, né? Março foi semana passada, a gente já está em abril. Mas As Águas de Março, né, foi uma canção composta por Tom Jobim, ganhou o prêmio de música mais bonita já composta no Brasil, certo? Mas confesso para vocês, desde muito pequenininho que eu ouço Águas de Março, nunca entendi a letra. É um tal de toco de pedra, caco de vidro, não sei o que e tal, e não dá para entender aquela ruma de coisa que se fala. Mas aí eu fui ler um pouquinho sobre As Águas de Março e tem uma proposta muito interessante, né? Quer dizer, não se podia pensar diferente em se tratando de Tom Jobim. O que ele fala é o seguinte: março é o mês onde o ano praticamente começa, porque no final do ano que precede, tem as festividades do Natal, tem as festividades de Réveillon, a passagem de ano, aí depois vem férias escolares, todo mundo meio que desliga, né, da sintonia do cotidiano, depois vem o Carnaval, e então só depois da quarta-feira de cinzas, ou seja, já chegando em março, é que aí a vida vai começar de fato. É como se as águas de março, e essa era a ideia do poeta, é como se as águas de março viessem para lavar, né, para derramar-se sobre as cinzas das festividades que já vem desde o fim do ano anterior, para então a vida começar. Se você reparar na letra, ela diz assim, ó, olha como são imagens, né, de coisas da natureza, mas de pedaços, né, de materiais que estão assim, meio que largados, depois que grandes coisas aconteceram, vem a água e lava tudo aquilo. Ela diz pau, pedra, o fim do caminho, né? Quer dizer, chegou no fim, agora a água vai passar e vai zerar tudo. Um resto de toco, um caco de vidro, é o sol, é a vida, é a noite, é a morte, é um laço, é um anzol. Não dá para entender direito essas palavras, mas tem algo interessante aqui, ó. É a vida, é a morte, é o sol, é a noite, né? São as águas de março regando o verão, e é promessa de quê? De vida. Onde? No meu coração. A ideia é que as águas vão lavar esses restos de toco, de caco de vidro, e que na dinâmica com a qual as águas passam, o ciclo da vida, que é dia, que é noite, que é sol, que é chuva, né? Que é vida, que é morte, este ciclo se renova. E as águas de março, então, trazem essa esperança de vida nova. Aí termina esta música, e com todo respeito ao poeta, a gente pergunta assim, ó, será que as águas de março, por mais bem intencionadas que estejam, por mais oportunas que sejam as águas em março, depois de tudo que precedeu, né, será que de fato traz promessa de vida nova ao coração? A pergunta é clara porque Jesus Cristo, ele diz a esta mulher que aquele ou aquela que beber destas águas voltará a ter sede. Quem bebe das águas de março ou das águas de dezembro, ou das águas da torneira, do rio, do garrafão de 20 litros da sua casa, vai voltar a ter sede. Sejam quais forem as águas da qual o homem sedento por algo se incline para beber, Jesus Cristo diz, não há água neste mundão aí fora que lhe sacie a sua sede verdadeira. É o que ele está dizendo para a mulher. Esta mulher vai buscar água para beber num poço, na região de Samaria, na 6ª do dia, na contagem do relógio do judeu, ou seja, meio-dia do nosso relógio. Na tradição das pessoas que iam buscar água, você tem que pegar água de manhã cedo, para que aquela água dê para todas as tarefas do dia. Esta mulher só vai pegar água meio-dia, quando o sol está quente, e muito provavelmente quando não tem mais ninguém ali para pegar água. Por quê? Porque existem 4 barreiras que se colocam entre esta mulher e Jesus, entre esta mulher e a sociedade. Ela é uma mulher estigmatizada. As 4 barreiras, primeiro é uma barreira de gênero, ela é mulher. E mulher é escanteada nesta sociedade do século I da Palestina. A segunda barreira não é de gênero, a segunda barreira é de raça.
ela é samaritana. E os samaritanos não se dão com os judeus, e isso é histórico. No século VII antes de Cristo, na ascensão do Império Assírio, um dos reis assírios, chamado Salmaneser, invade a Samaria e conquista, e faz duas coisas importantes dentro de Samaria. Primeiro, ele tira os judeus que lá viviam. Vamos lembrar que nessa época o reino de Israel está dividido entre norte e sul. O reino do sul, capital Jerusalém, é chamado reino de Judá, e a capital do norte é Samaria, chamado reino de Israel. Então lá na Samaria tem os judeus. O filho de Salmaneser, que assume o reinado assírio na Samaria, pega os judeus e espalha pelo mundo ao redor. E pega outros povos e traz para dentro de Samaria. Outros povos pagãos. Dentre eles, os Sefarfaíns, que tinham por costume e tradição religiosa sacrificarem seus próprios filhos à divindade pagã a qual eles serviam. Então, olha só que engodo religioso que se torna Samaria. Não bastasse isso, no século III a.C., vem Alexandre o Grande, com a sua política expansionista do Império Helênico grego, e traz então, ao conquistar toda aquela região, inclusive a Samaria, traz inúmeros outros povos para dentro de Samaria. Pois o que aconteceu então ao longo destes séculos que precederam este momento do capítulo 4, onde Jesus está conversando com a mulher samaritana? O que aconteceu é que aos olhos dos judeus, os samaritanos se tornaram impuros, miscigenados, muito misturados. Então, um judeu que se prestasse ao fazer o trajeto norte-sul, ao vir da região da Galileia para a Judéia, ele contornava Samaria, ainda que lhe causasse o transtorno de alongar e muito a sua viagem. Um judeu que se prestasse jamais sequer conversaria com um samaritano. Quanto mais esse samaritano sendo mulher. Então era a barreira de gênero, era a barreira de raça, era a barreira social, porque o costume da época não permitia que um homem conversasse gratuitamente com uma mulher, a não ser que fosse sua esposa ou que ele tivesse algum outro tipo de interesse nela. E tinha também a barreira moral. Moral porque essa mulher, ao longo da história a gente lê, ela não tem lá uma reputação muito confiável. Jesus transpõe essas barreiras. Jesus encontra esta mulher no calor do meio-dia e começa com ela agora um diálogo. E nesse diálogo ele vai dizer que a água que ela busca, aquela água do poço de Jacó, aquela água não haveria de saciar a verdadeira sede. Nesse diálogo, Jesus então mostra para ela e mostra para nós algumas verdades do Evangelho, e é sobre isso que eu queria falar. A primeira verdade do Evangelho, queridos, é que o Evangelho é o dom gratuito de Deus para todas as pessoas. O Evangelho não faz distinção de raça, de gênero, o Evangelho não faz distinções morais. Sabe aquela pessoa que, vamos combinar aqui, só entre nós, a gente olha e diz assim, rapaz, aquilo ali não tem jeito, aquilo é tão desmantelado, tão perdido que não tem jeito. Fala a verdade, você já pensou assim a respeito de alguém, não já? Ou já passou rapidinho, a gente olha talvez, às vezes na televisão, um assassino, um estuprador, ou então alguém que você conheça que é desmantelo puro, aquilo ali não tem jeito. O que Jesus Cristo está mostrando ao conversar com uma mulher samaritana de reputação duvidosa, ele está dizendo o seguinte, o Evangelho precisa ser encarnado na sua premissa de que ele é para todos e todas. Amém, irmãos? Talvez você não tenha atentado para algo que eu estou dizendo aqui. É que às vezes a gente pode não olhar para alguém e dizer, vixe, aquilo não tem jeito. Às vezes a gente olha para nós mesmos no espelho e diz assim, meu Deus, de novo isso? Escorreguei de novo nisso? Será que eu tenho jeito? Será que tem jeito para mim? E a palavra de Deus aqui nos mostra um Jesus que olha para nós e diz,
Tem, meu filho, tem jeito. Não tem nada, absolutamente nada, ruim o suficiente, pecaminoso o suficiente, que diminua em 1 grau o meu amor por você. Se você se arrepender, se você reconhecer que sem mim você não é nada, este evangelho é para a sua transformação, é para a sua conversão. Portanto, se você que está aqui hoje ainda tem algum resquício que seja de vergonha ou de culpa por algo que fez ou por algo que deixou de fazer e que acha que isso te trouxe vergonha, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, lance isso aos pés do Senhor e que Ele te cure e te restaure e diga, eu continuo te amando, se você tão somente se arrepender. Amém, irmãos? O Evangelho não faz distinção. O Evangelho é para todos. Eu olhei para o Felipe ali e me lembrei, a gente está indo para a Praça do Ferreira, né? Foi lá na Praça do Ferreira, não foi, Felipe? A segunda também? A segunda ação foi lá. E a gente tem levado Mais Amor, é o nome do ministério, Mais Amor, que leva sopão, leva acolhimento, conversa, atenção aos moradores de rua. E quando a gente sai na noite de Fortaleza, nesse chuviscadozinho, e a gente vai para uma praça no centro da cidade, queridos, a gente vê cada figura, cada vítima de um sistema social falido, né, totalmente cedido às tentações e à destruição do crack e das drogas. E a gente olha para determinados cacos humanos e diz assim, meu Deus, tem jeito para isso? Mas ao conversar com essa mulher aqui, Jesus está dizendo, tem jeito e é para todo mundo. Talvez isso esteja longe do nosso contexto, mas olha para um judeu, para um homem da Palestina do primeiro século, que ouve essa história, uma mulher samaritana, adúltera e prostituída, se Jesus chegou até ela, eu quero que ele venha até a minha casa. Amém, irmãos? O Evangelho é para todos, essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que, através da sua boa nova do Evangelho, Jesus Cristo se mostra paciente para com ela e, consequentemente, paciente para conosco. Porque se você ver aqui na dinâmica do diálogo de Jesus com esta mulher, se fôssemos nós, ou pelo menos se eu falar por mim, se fosse eu já estava impaciente no discurso. Porque Jesus tenta, de algumas maneiras, pelo menos 3 eu contei e vou mostrar aqui para vocês, chegar ao coração dessa dona. Ele fala coisas para dizer a ela que ele quer ir além do discurso frívolo, trivial. E ela desconversa. Olha só a paciência de Jesus. Quando ele começa aqui no verso 10 dizendo assim, ó, se você conhecesse o dom de Deus, a quem está lhe pedindo água, você não só teria pedido a água, como ele lhe teria dado água da vida. Quando ele joga essa para ela, ela diz assim, ó, o senhor não tem como tirar água do poço, que conversa é essa? Ele está cantando a bola, né? Como quem diz, se você imaginasse quem está na tua frente, você pediria água. Aí ela vem e elenca um problema logístico, estrutural. Você não tem como tirar água. Aí a segunda tentativa no verso 13, quando Jesus diz assim, ó, quem beber dessa água que você está querendo tirar aí, vai ter sede outra vez. Agora, quem bebe da água que eu der, nunca mais terá sede. Aí ela diz assim, ó, opa, então me dá essa água que é para eu não só não ter mais sede, como também para não ter que vir mais aqui, porque é uma canseira medonha vir aqui, principalmente meio-dia, que é para o povo não ficar mangando de mim. Então me dá dessa água que é para acabar com o meu problema. Jesus está falando ao coração dela e ela ainda não enxergou. Mas para mim o mais óbvio é aqui no verso 21, no verso, 16, quando Jesus diz assim, vai e chame o seu marido. Aqui ele está tocando no real cerne. Eu vou já falar sobre esta chamada. Mas a resposta da mulher, quando Jesus toca na ferida propriamente dita, sabe qual é a resposta dela? É assim, ó. Veja o que é esse profeta. E os nossos pais dizem que devemos adorar ali, os judeus devem adorar ali.
O assunto não podia ser mais pessoal e restaurador, e ela bota a teologia no meio. Jesus quer falar de algo que vai transformá-la, mas ela não quer abrir a guarda e coloca outro assunto. Às vezes, irmãos, a gente esconde áreas da nossa vida a respeito das quais a gente não quer conversa. E sempre que esse assunto surge, a gente tenta tangenciá-lo, sair, e não tratá-lo. Deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa para você. Nós nos reunimos aqui como igreja, e é gostoso a gente estar nesse grupão aqui, todas as cadeiras praticamente ocupadas. É muito bom, você é apenas um a mais nesta multidão. Agora, não ache que verdadeira transformação de vida virá apenas com a sua frequência dominical na plateia. Isso aqui é muito bom. Mas nós temos uma proposta que a gente chama de PG, pequenos grupos. Outras igrejas chamam de células, grupos familiares, pouco importa. Mas são oportunidades que os membros de uma comunidade local têm de estar num grupo menor, onde não tem como fugir dos assuntos que devem ser tratados. Porque quando se junta em um grupo menor e vai se estudar a palavra de Deus, começa-se a falar dos reais problemas e desafios do nosso coração. Ali sim vem verdadeiro crescimento e verdadeira transformação. Portanto, queridos, Jesus é paciente com ela. Às vezes você próprio fica tentando fugir, Jesus é paciente com você, Ele sabe o tempo certo de tocar na tua vida. Mas isso também te desafia a ser paciente com os outros. Porque às vezes a gente está querendo evangelizar alguém, falar do amor de Deus para alguém, e na primeira tentativa, quando o camarada faz uma chacota e piada de você, você já desiste. Ah, não, isso aí não é digno da palavra de Deus, vou sacudir o pó das sandálias, e não vou lançar mais pérolas aos porcos. A gente ainda espiritualiza jogando uma dessas, mas puxa, se Deus foi paciente com essa mulher, é paciente com você, comigo, quem somos nós para não sermos pacientes com o nosso próximo? Aquela pessoa para quem você tem pregado a palavra, quero te dizer, insista, não é apenas porque você acredita naquele ditado que fala água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, Apesar dessa ser uma grande verdade, mas você não vai pela insistência, você vai pela obediência a Deus. E conforme você obedece a Deus e não desiste daquela pessoa, um dia o Espírito Santo age. Você crê? Diz amém. Eu creio nisso, irmãos. Eu tenho visto pessoas que num primeiro momento, num segundo momento, num terceiro momento fizeram piada, deram as costas, mas chegou o dia em que Deus dobrou aquela espinha orgulhosa e esta pessoa se rendeu a Cristo. Inclusive hoje é até diácono da igreja, mas não vou dizer o nome por questões éticas. Mas vamos lá, vamos para frente. Esse é só um exemplo de muitos outros, O terceiro ponto que eu quero dizer, queridos, aí quem sabe já está contando para a pessoa do lado. Pode um negócio desse? Vamos para o terceiro ponto aqui, Terceiro ponto. Primeiro, o Evangelho é para todos. Segundo, através do Evangelho, Deus se mostra paciente comigo, contigo e com as pessoas a quem queremos alcançar. Mas terceiro, o Evangelho é poder de Deus. Repete aí, repete comigo. O Evangelho é poder de Deus. Não são apenas palavras de persuasão, é poder de Deus. É poder que transforma, é poder que tira o camarada da mesmice, dos seus maus hábitos recorrentes e apresenta a ele uma nova vida e o desafia a essa nova vida. O Evangelho do Senhor Jesus é poder de Deus. É poder na frente de outras propostas que hoje em dia se tem colocado aí no mercado, como por exemplo a crença na força de vontade e na disciplina pessoal. Força de vontade, disciplina pessoal, tudo isso é importantíssimo, não me leve a mal, não me entenda mal.
né? Dizer o seguinte: olha, crie a disciplina de acordar mais cedo, se dedicar à palavra, tenha força de vontade, vai lá e insista, persista, não desista. Tudo isso é importante. Agora, a força de vontade, a disciplina, o método, né? A lei, o método, tudo isso vai ser interessante para o seu crescimento, mas não vai gerar transformação definitiva. A transformação será circunstancial, será situacional, momentânea, temporal, não será uma transformação definitiva. O Evangelho é o que transforma, queridos. O Evangelho é o que Jesus Cristo fala aqui para ela. É a água que quem bebe não volta a ter sede. Por que não volta a ter sede? Porque foi transformado de dentro para fora. De dentro para fora, a ponto de fazer jorrar água da vida e transbordar para outras pessoas. Amém, irmãos? Poder de Deus é o que transforma as pessoas. Eu li um livro há muitos anos atrás, que por sua vez já é um livro bastante antigo. O autor dele é o Bruce Wilkerson, ou é David Wilkerson, eu acho que é David, que foi o fundador do Desafio Jovem. Chama-se Entre a Cruz e o Punhal. E é a história deste pastor que vai para Nova York na década de 50 e encontra ali gangues violentíssimas, totalmente dominadas pelo poder destruidor da heroína. Na época, a heroína era a droga do momento. E ele começa um trabalho, então, de resgatar aqueles jovens das gangues e das drogas. E funda essa instituição chamada Teen Challenge, ou Desafio Jovem. E ele faz uma observação muito interessante no livro. Tem uns aspectos doutrinários que eu não vou mencionar aqui, mas, no geral, a observação que o pastor Wilkerson faz é o seguinte. Ele diz que dentre todos os jovens que haviam chegado ao abrigo do Desafio Jovem, tinham aqueles que davam sinais de verdadeira conversão. Que sinais eram esses? Nas palavras do pastor, eram pessoas que tinham sede da palavra, eram pessoas que evangelizavam, eram pessoas que oravam, que gastavam tempo em intimidade com Deus. Ele diz, essas pessoas nunca recaíram nas drogas. Aí ele diz, tinham outras que até queriam, mas que não se mostravam tão sedentas ou tão em chamas para Deus. A palavra de Deus não lhe fazia nenhum apelo, elas dificilmente liam. As orações eram apenas quando tínhamos cultos públicos no Desafio Jovem. Estas pessoas eventualmente recaíam. O que é que transformou aqueles jovens e os libertou das drogas? Foi um programa de 10 passos? Foi um método X, um método Y? Tudo isso teria ajudado um pouco na caminhada, mas a transformação definitiva, disse ele, e digo eu aqui, só o poder de Deus. Amém, irmãos? E Jesus Cristo, continuando então este diálogo com a mulher, chega no ponto nevrálgico, no X, no centro da coisa. Aí sim, é naquele verso que eu já li, no verso 16, quando a conversa está nesse vai e vem, ele querendo alcançá-la em seu coração, e ela tergiversando, no verso 16, eu acho que Jesus poderia muito bem assim ter batido na mesa e ter dito assim, minha senhora, o negócio agora é o seguinte, vai chamar o seu marido. Ao dizer isso, Jesus tocou no verdadeiro ponto, que fazia com que aquela mulher fosse buscar água só meio-dia, com que ela fosse uma marginalizada. Ele diz, vá chamar o seu marido. Aqui, queridos, é a quarta e última característica do Evangelho que eu quero listar para os irmãos hoje. O Evangelho vai fundo no coração. Ele não está apenas olhando para o ponto alto do iceberg. Ele vai fundo, ele desce, e por debaixo das águas ele vai olhar na raiz dos problemas. Ele chega para ela e diz, vai buscar seu marido, porque a conversa comigo é sobre transformação. É transformação. Sabe, na nossa cultura aqui, transformação ela acontece de duas formas.
Ou ela acontece do jeito que acontecia na antiguidade, e na antiguidade é mais ou menos assim, ó. Reprima os seus desejos, coloque a sua razão acima das suas paixões e tente fazer o que é certo. Principalmente na antiguidade deste Oriente Próximo, aqui da Palestina, principalmente em culturas onde, por exemplo, o estoicismo foi muito forte. Isso aqui está na raiz também do Zen budismo, certo? É mais ou menos o seguinte: reprima esses desejos. Coloque a cabeça para pensar e ponha ela acima das paixões. E se discipline para fazer o que é certo. Aí sim você será transformado. Esse é um jeito. O jeito mais moderno dos nossos dias é mais ou menos assim, ó. Não reprima nada. Vive conforme vier. E outra coisa, assuma o seu verdadeiro eu, sem vergonha, doa a quem doer. Aí você realmente viverá uma vida transformada. É ou não é o discurso mais ou menos dos nossos dias? Só que a transformação que Jesus está propondo aqui não é nenhum nem outro. Porque essas duas formas de transformação, elas não tocam no que é principal, no coração. Elas são transformações, como disse, temporais, situacionais. Não tem substância, não tem continuidade, porque não toca no coração. Quando Jesus chega para a mulher e diz, vai buscar teu marido, Jesus está dizendo assim, ó, eu quero tocar em áreas que método algum tocaria, porque você está blindada, que disciplina alguma tocaria, porque você já se disciplinou a não mexer naquela área, mas vai buscar teu marido, porque se você quer realmente saciar esta sua sede de alma, você precisa, em primeiro lugar, admitir que você tem buscado águas que lhe saciam, você tem buscado e cavado poços que lhe trazem saciedade em camas de homens, e este sexto nem seu marido é. Esta mulher precisava, em primeiro lugar, para ser transformada, ela precisava, em primeiro lugar, admitir que a sede da sua alma estava tentando se saciar na cama de outros homens. Às vezes, irmãos, nós tentamos saciar a nossa sede da alma em outros artifícios. Pode não ser o sexo livre, mas às vezes é o dinheiro. Às vezes queremos saciar a sede da nossa alma com sucesso, com mulheres. Jesus Cristo insiste e diz, quem bebe apenas dessa água não vai se saciar. Sabe por quê? Porque todo e qualquer artifício humano no qual você tenta encontrar saciedade, ele vai, em um determinado momento da tua caminhada, ele vai te escravizar. Porque ele vai te convencer que nunca será o bastante. Quem tem dinheiro e acha que o dinheiro traz saciedade, vai sempre querer mais e mais e mais. Quem acha que se saciará no sucesso da carreira profissional, nunca estará satisfeito com o cargo que tem. E isso não tem nada a ver com falta de ambição, que é legítima. A ambição é legítima, você tem que crescer, claro. Isso tem a ver com insatisfação e ingratidão. Porque se você depositou ali a sua esperança de saciedade, aquilo vai sempre te dizer que mesmo se for muito, não basta. E quando a gente se torna escravo, nós precisamos de um libertador. Nós precisamos de algo que quebre este ciclo de escravidão. Se a gente insiste ainda em continuar bebendo de águas que não saciam, achando que seremos saciados, vai ter um momento aqui e acolá que a gente vai chegar e vai dizer assim, deixa eu me libertar desse negócio, bem que o pastor disse, eu estou viciado nisso aqui, isso aqui me viciou, eu estou cativo. Aí se não for através de Cristo, você vai querer se libertar daquele negócio dos dois jeitos.
ou reprimindo e se disciplinando para não querer mais depender daquilo, ou então chutando balde e dizer, eu sou assim mesmo, deixa eu viver o meu verdadeiro eu. Mas nada disso trará libertação genuína e transformadora. É quando Jesus Cristo diz, quem bebe desta água vai continuar tendo sede. Agora, quem beber da água que eu dou, não terá mais sede. Não terá mais sede pela eternidade. Somente Cristo sacia a sede que nós tentamos saciar em tantas outras coisas. E eu concluo, queridos, com a pergunta: por que que Cristo é o único que verdadeiramente nos sacia? Pelo que ele continua dizendo à mulher, quando ele vai nos versos 21 e diz assim, mulher, está próxima a hora. Mais adiante no verso 23 ele diz, mulher, no entanto, está chegando a hora. Lembre-se disso que eu vou te dizer agora. Sempre que no Evangelho de João, Jesus Cristo fala sobre a sua hora, ele está se referindo à cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, Jesus se mostra como o único capaz de saciar a nossa sede. Sabe por quê, irmãos? Porque é no alto daquela cruz em que ele olha para os céus e diz assim, tenho sede. É porque Jesus teve sede na cruz, é porque ele se fez sedento, que nós podemos ser saciados. Aleluia! É porque ele abriu mão da fonte de toda saciedade, de toda alegria, de toda plenitude, e chegou ao ponto de dizer, eu estou sedento, que nós podemos ter a certeza de que a água da vida está à nossa disposição. Amém, queridos? Eli, Eli, lama sabachthani, foi o que Jesus disse, expressando o seguinte, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava o verdadeiro e melhor cordeiro pascal, que como cordeiro que haveria de ser sacrificado, tomou sobre si todo o nosso pecado, e com todo o pecado da humanidade sobre o seu dorso, ele então diz, Senhor, eu fui desconectado, e minha alma tem sede, e pela sede de Cristo, nós somos saciados. Você pode dizer um amém bem forte? Aleluia. Esta mulher, queridos, no verso 28, ela deixa o seu cântaro, ela volta à cidade e ela anuncia o Messias. O cântaro era o recipiente para carregar a água que outrora ela fora buscar para ter sua sede saciada, aquele cântaro ela deixou, porque ela entendeu que a sua sede estava satisfeita. Que Jesus satisfaça a sede do teu coração. Não serão águas de março, nem de dezembro, nem da torneira, nem do riacho, nem do garrafão de 20 litros. A água que nos sacia chama-se Jesus Cristo. E uma vez saciados, esta água transborda e alcança o teu vizinho, e ele chega aos pés do Senhor, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Deus te abençoe em nome de Jesus.